Anderson, boa noite. Gostaria que você avaliasse a partida de hoje, onde o Avaí fez um primeiro tempo acima, né, muito bom, conseguiu os 2 gols, mas no segundo tempo acabou sofrendo ali, foi pressionado pela equipe do Ituano quase que na totalidade do segundo tempo. Queria que você falasse também sobre a reintegração do Potker e do Ademilson. O Potker falou na saída de campo que foi um pedido dos jogadores do Avaí, que partiu dos jogadores. Queria que você falasse dessa questão também. Eu acho assim, o primeiro tempo nós demos quase nenhuma chance para a equipe do Ituano, que é uma equipe que está muito bem, né, no segundo turno. Talvez, provavelmente, melhor campanha, ou segundo, ou terceiro, ou, né, entre as quatro melhores campanhas, com certeza. É uma equipe que passou por um momento muito complicado e conseguiu vitórias importantes, inclusive a última contra a Ponte Preta lá, e ganhar lá é sempre muito complicado. Então, acho que o Alberto, no momento que estava em desvantagem, começou a colocar o time para frente. E a gente teve a possibilidade até de fazer um terceiro gol, com boas oportunidades de contra-ataque, porque quando uma equipe sai muito para frente, é claro que ela desequilibra um pouquinho no sistema defensivo. E acho que nesse ponto nós começamos a pecar um pouquinho, porque acabamos não aproveitando essas situações. E aí, em determinado momento, nós começamos a errar aqui atrás e chamamos o time deles, e aí a confiança baixou um pouquinho, e a gente se preocupou mais em se defender do que voltar a jogar, e as substituições do Alberto foram sempre colocando mais jogadores para frente, de ótimo 1 contra 1, e a gente sofreu. Talvez o final do jogo nos dê uma amostragem pior do que foi o jogo. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, em 50% talvez do jogo, né? E no finalzinho a gente acabou sofrendo muito. Mas também um time, nesses campeonatos, tanto Série A, Série B, às vezes a gente tem que aprender um pouquinho a sofrer, e é importante não tomarmos gols. Isso acho que foi fundamental para a gente poder aí buscar essa vitória. Quanto à questão dos jogadores, isso foi tratado de uma maneira muito interna, não foi só porque os jogadores pediram que esses jogadores retornaram, não tem nada. O jogador pode pedir muita coisa, mas a gente tem que avaliar. O que nós mais avaliamos e conversamos para que esses atletas pudessem, nessa reta final, são atletas do clube, que, né, eu particularmente não tenho nada a ver com esse primeiro momento eu cheguei, eles já estavam praticamente fora, mas foi uma decisão muito pensada do clube, tanto no primeiro momento quanto no segundo, né? E aquilo que eu falei, às vezes, e falei para os atletas, às vezes a sintonia não está tão ajustada, e aí às vezes tem que tomar alguma atitude. E a nossa expectativa, e o que a gente tem muito, é que essa sintonia possa estar muito dentro do todo o processo que a gente está buscando nessa reta final. Bom, boa noite, Anderson. Boa noite. A gente falou que ali no início do segundo tempo baixou um pouco a confiança do elenco, mas eu queria te perguntar sobre outra questão, de que o Avaí saiu sem sofrer o gol, né? Um segundo tempo em que o Ituano jogou bastante. Enquanto isso eleva a confiança do elenco, que a gente via que, claro, tu não chegava a estar aqui, mas em alguns momentos da temporada o Avaí acabava sofrendo muitos gols nos minutos finais, e a importância que dá mentalmente, principalmente para o outro jogo. E uma outra questão ali sobre o Pedrinho, que ele acabou tomando um terceiro amarelo bem evitável ali, né? Está suspenso para o próximo jogo, ele foi importante hoje. Tem alguma conversa que tu fala para ele evitar esses cartões nos próximos jogos, vendo a importância dele no time? Sim, cara, o que a gente fala é que às vezes o jogador aproveita um tipo de critério. Eu não estou falando que o cartão dele foi injusto, não. Mas um pouquinho antes teve uma situação muito similar, entendeu? Do jogador deles que estava fora de campo, depois entrou para dentro de campo para poder ser atendido e não foi penalizado com cartão amarelo. Então, assim, o jogador acha que, já que ele não deu amarelo nessa situação, eu também posso fazer e não vou tomar amarelo. E aí fez e tomou. Então, assim, a falta de critério, às vezes, que eu não estou falando que não foi merecido, né? Mais uma vez, eu estou falando assim, eu acho que se os dois tomassem cartão, a gente não estava nem discutindo sobre isso. Mas a gente lamenta, é um jogador jovem ainda, é claro que a gente conversa, a gente fala, não só com os jovens, mas com todos, e a gente tenta passar alguma ideia daquilo que a gente pensa sobre o jogo, o que eles podem amadurecer. Mesmo os jogadores que às vezes tiveram um destaque hoje, às vezes tem sempre uma coisinha que a gente pode acrescentar, e a gente está
está sempre nesse ponto. Quando perde, não acha que está tudo ruim, quando ganha, não está tudo bom. Vamos fazer uma partida fantástica. Não, tivemos alguns problemas e isso já foi até falado no vestiário e nós vamos conversar essa semana para que a gente possa melhorar cada vez mais, entendeu? Eu queria que, sei lá, 100 minutos, 105 minutos de um jogo, a gente pudesse manter o que nós fizemos em grande parte do primeiro tempo. Mas às vezes o jogo muda um pouquinho, até pelas mudanças do adversário. Como eu falei assim, eu acho que em muitas situações nós acabamos oferecendo uma situação muito clara para eles, na saída de bola, saída equivocada, uma bola que podia ter tirado e a gente deu no pé deles. E isso foi fazendo com que eles crescessem em volume e, como eu falei, a gente acabou, né, não tendo mais saída e aí a gente começou a sofrer um pouco mais. Mas é claro que é importante não sofrer gols. Nos últimos 2 jogos, né, nós tivemos aí 4 gols sofridos. Apesar de que, na minha concepção, o jogo contra o Sport foi um jogo muito equilibrado, em que a gente não foi tão feliz, e o Sport foi muito feliz assim, na questão dos gols. E já o jogo contra o Goiás, não, um jogo bem abaixo daquilo que a gente poderia fazer, e isso foi conversado para que a gente tivesse uma atitude diferente na partida de hoje. Anderson, boa noite. Você sempre fala também da importância de estar no G4 ao final da competição, né? Agora se aproxima um pouco mais, tem que torcer para os adversários diretos ali não pontuarem, como foi nas últimas partidas, né, que o Avaí deu essa chance. Eu queria que tu falasse um pouco disso, da possibilidade de se reaproximar ainda com a rodada em andamento, e também que tu falasse da questão das mudanças. Mais uma rodada, agora o Avaí vai ter que mudar por conta das baixas de suspensão, mesmo tendo agora também 5 mudanças que você teve que fazer, ou fez por opção, enfim, nesse jogo. Assim, então, mais um jogo tendo alternativas que venham do banco para ser opção a ti. Acho que quando a gente faz, talvez, jogos abaixo daquilo que a gente tem como expectativa, e como nós temos um elenco que é muito homogêneo, muito parecido, muito próximo, a gente tem que buscar alguns caminhos. É necessário isso. Às vezes o jogador, o encaixe não está tão bom, precisamos fazer alguma coisa diferente, entendeu? Nós tivemos no jogo passado alguns atletas que estavam numa situação de retorno de lesão, de muito tempo inativo, que a gente sabe que às vezes voltam, mas não voltam com o mesmo ritmo, né? Então, mas a gente tinha que começar a dar ritmo para esses jogadores, porque são jogadores que são importantes, que vão nos ajudar. Então, assim, a gente tenta, dentro do possível, manter uma base, mas de acordo com cada jogo a gente pode modificar, isso não tem problema nenhum, assim. Eu acho que todos os jogadores aqui foram preparados, estão sendo preparados para entender o jogo, a posição tática, a função tática, como fazer. E a troca é uma coisa, para mim, normal. Todos sabem exatamente como proceder quando estão mais abertos, mais por dentro, joga numa última linha, joga mais interior. Então, eles já têm um conhecimento tático, então a gente pode fazer essas trocas. Quanto à proximidade do G4? Assim, eu acho que, acima de tudo, nós temos que pontuar, entendeu? Não dá para ficar torcendo tanto contra tantos adversários. A distância, ela provavelmente vai diminuir do G4, mas pode ter muitos clubes ali ainda, muitos times aqui ainda, entendeu? Então, é difícil, a gente tem que fazer o nosso papel, nós temos que ganhar jogo, sempre ganhar jogo. Nós estamos numa corrida em que a gente acabou ficando muito atrás e nós estamos tentando uma corrida de recuperação. Então é muito importante que a gente não crie uma ansiedade maior do que a necessário, precisamos ganhar jogo. Cada jogo agora é Chapecoense, a gente já falou no vestiário, já começamos a pensar nesse jogo que é dificílimo. E temos que focar jogo a jogo e esperar que as coisas aconteçam. Como eu falei, assim, mais importante para mim é se a gente termina no G4. Mais do que entrar agora no G4, já está no... Não, e às vezes a gente não vai terminar, vai adiantar o quê? Então a gente precisa focar e estar próximo, perto, e quando a gente tiver essa oportunidade, que a gente possa entrar no G4 e terminar lá, que é o mais importante. Anderson, boa noite. Ainda sobre o segundo tempo de hoje, em alguns momentos, né, o Ituano bateu ali a casa dos 70% de posse de bola, finalizou mais de 10 vezes.
perigo para o gol do César. Talvez se as mudanças não tivessem acontecido antes no Avaí, não tinha desafogado um pouco mais o time. E sobre também a escolha hoje de volta à equipe do Marcos Vinícius na lateral direita, como é que foi esse encaixe também dele na lateral direita com o William Maranhão pela esquerda, apesar do William estar fora do próximo jogo, mas o rendimento dos dois hoje na partida. É que eu falo assim, o Si não entra em campo, né? Se eu soubesse do Si, poxa, se eu ponho 3 zagueiros e a gente toma esse sufoco, vocês falam que a gente jogou o time para trás. Eu não joguei o time para trás hora nenhuma. Só que o futebol, e quem já teve dentro de campo, sabe que às vezes o campo inclina com os mesmos jogadores, com a mesma forma, não muda nada. Não tem uma palavra que você faça ou uma substituição no sentido de prender mais o time, de segurar mais o time. Só que o jogo às vezes começa a fluir mais para um lado, como eu falei. Eu vou ser repetitivo nisso. Acho que em determinado momento do segundo tempo, nós começamos a proporcionar as chances mais claras para o Ituano. Na saída de bola, perdemos bola clara, e eles tiveram uma chance muito clara. Fomos para tirar uma bola, tiramos para dentro, o cara ficou livre e conseguiu fazer uma boa finalização. Então isso vai, como eu falei, tirando um pouco da confiança. Aí a gente começa a ter mais receio de tomar o gol do que aquela mesma disposição ou aquele mesmo pensamento de continuar do jeito que estava. As pessoas falam assim, o treinador... Não fala, gente. Um dia, se vocês estivessem aqui no meu lugar, vocês vão ver que o treinador, às vezes, fala totalmente o contrário. Só que quem joga, às vezes, tem uma atitude diferente. E quem já teve dentro de campo percebe que essas coisas acontecem. Eu tenho que saber entender isso também. Às vezes o campo inclina com o mesmo posicionamento. Então, assim, podia ter trocado antes? Podia. E podia ter acontecido a mesma coisa. Podia ter trocado as posições, uma linha de 5, e ter acontecido a mesma coisa. Não é a questão das trocas que fazem com que a gente realmente, às vezes, tenha muito efeito. Às vezes você faz e não funciona, às vezes você faz e funciona muito bem. Lembro de um jogo contra o Santos, que a gente estava ali, estava sofrendo, fizemos 2 modificações, o time cresceu, conseguimos controlar mais a bola, jogar mais e tivemos mais perto de fazer o segundo gol do que tomar o gol de empate. Então, a gente nunca faz nenhum movimento para poder jogar o time pior. O objetivo nosso sempre é jogar o time para frente, para continuar jogando, para continuar fazendo. A gente tem sempre uma conversa com os jogadores que fez o primeiro, tá aqui. Tá, vamos agora trabalhar para o segundo. Fez o segundo, beleza, comemoramos, tal, esquece. Agora vamos trabalhar para o terceiro gol. Essa é a nossa ideia sempre. Ninguém aqui está para fazer um gol, fecha a casinha, não, de maneira alguma. Só que, como eu falei, assim, o jogo, às vezes, ele muda. Um jogo de futebol tem vários pequenos jogos. E o mais importante é você ser mais eficiente quando você tem aí o protagonismo e consegue concretizar as oportunidades de gol, efetivar essas oportunidades de gol em gol. E como eu falei, no segundo tempo tivemos pelo menos umas 2 ou 3 boas oportunidades para poder fazer o terceiro gol. E talvez com o terceiro gol a gente tirasse essa expectativa do Ituano de poder buscar esse empate. E das laterais com o Marcos e com o William? É que eu falo assim, jogo passado a gente tinha Natanael e o Marcos. A gente sabe que esses 2 laterais são laterais mais para frente. E do jeito que a gente equilibra o time, às vezes a gente não tem possibilidade de jogar com os 2. Então a gente fez uma opção naquele último jogo, contra o Goiás, de sustentar um pouquinho mais o Thales, que até o Thales foi muito bem lá contra o Santos, marcando um jogador extremamente perigoso, que foi o Guilherme, foi uma atuação muito positiva. Então, assim, a gente sabia que o Goiás tinha o Baia, que é um jogador que traz muito para dentro, finaliza muito, tem um bom confronto 1 contra 1, e a gente tomou essa decisão no sentido de poder sustentar um pouco mais e não estar com os 2 lados com tanta saída. Então, essa foi a nossa intenção, né? Independente disso, acho que a atuação do time no geral foi muito ruim. Então, para hoje, a gente já fez uma alternativa um pouco diferente, de poder dar um pouquinho mais dos 2 volantes com um pouco mais de saída, mais jogo, e a gente sustentar um lado para poder equilibrar, sempre pensando no equilíbrio. Professor Anderson,
Primeiramente, boa noite. Boa noite. Esse calendário, né? Vocês jogaram na sexta-feira e já jogaram hoje. Aparentemente não, é um calendário apertado. Eu queria que tu falasse sobre esse calendário aí, como é que foi essa preparação para poder colocar o time em campo hoje. E outro detalhe também, outra pergunta rapidinho. O senhor tem o DNA do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Conhece muito bem esse campeonato. Já teve acessos, teve título. Como é que você vê hoje esse elenco do Avaí? Qual é a expectativa? O torcedor pode sair daqui hoje mais confiante? Esse DNA que tu tens, os jogadores, o elenco já absorveu? Se eu falasse para vocês assim, ó, o time do Avaí hoje joga tudo aquilo que você pensa sobre futebol? Não. Por que não? Porque o tempo é curto. De jogo para jogo a gente tem pouquíssimo tempo para poder preparar, a gente não tem mais. Mas isso é o futebol brasileiro. Não adianta o Anderson aqui hoje fazer uma reclamação formal com você. Pô, eu não tenho tempo de montar o time. Não tem, mas é normal. E eu já conquistei essa Série B às vezes com os mesmos problemas. Então, assim, o que eu vejo, eu acho, assim, quando eu vim para cá, eu já tinha o Avaí é um clube que eu já acompanho há muito tempo. E se tem um clube que é capaz de surpreender nessa competição, é o Avaí. O Avaí já conquistou acessos quando, não vou falar ninguém, mas quase ninguém acreditava. Então, isso é uma marca do clube. Então, a gente está, nesse momento, correndo atrás. Para você ver, nas primeiras 4 rodadas, nós ganhamos 3. Nós ganhamos 3 seguidas, eu acho? Nem lembro, para você ver. 3 seguidas e nós não batemos G4, olha para você ver. 3 vitórias consecutivas e não batemos G4. Depois de 5, nós ganhamos 4 e não batemos G4. Agora de 8, nós estamos com 5 e não chegamos no G4. Para você ver, nós estamos correndo atrás. Mas nós temos que acreditar, porque esse clube tem o DNA de fazer coisas que poucas pessoas acreditam, né? Então a gente precisa confiar, acreditar, o tempo, às vezes, para poder fazer alguma modificação. Ontem nós conseguimos fazer em torno de 25, 30 minutos com a ideia do jogo. A viagem para Goiânia foi uma viagem desgastante, né? Nós ainda tivemos uma mudança no voo. Foi um voo cancelado de São Paulo para cá. Então, nós saímos de Goiânia, fomos para São Paulo para o Rio e do Rio para cá, né? Saímos por volta de 8 horas da manhã, chegamos aqui por volta de 7 horas da noite. Mais ou menos isso. Foi isso? Isso. Mas não adianta a gente ficar... É isso, né? Nós temos um país de dimensões quase continentais e que isso é presente na nossa vida. Eu não quero nunca dar uma desculpa de que a gente... Não, é isso que está, e não é só para o Avaí, é para todos os clubes, né? Então, a gente tem que tentar... o que dá para modificar, a gente tem que estar sempre pensando em modificar. O que não dá para modificar, nós temos que conviver e fazer da melhor forma possível. Anderson, boa noite. Boa noite. Hoje, mais uma vez, você fez algumas mudanças na equipe, né? Começou com o Rodrigo Santos no meio, o Igor e o Pedrinho na frente. Perguntar dessas mudanças, se para o próximo jogo já pensa também em mudar, manter uma continuidade. Nem tanto porque vai ter 2 suspensões, né? E a situação do Zé Ricardo, como é que ele está? Ele volta para o jogo? Zé Ricardo, a gente não tem ainda... Já está no... Assim, o incômodo que o Zé sofreu ele não é tão grave, mas a gente precisa ter cuidado. A gente vai ver ainda, ele está no período ainda de começar uma transição para a gente poder observar como é que vai ser. A gente só vai ter uma resposta mais próxima do jogo, né? Quanto às modificações, como aquilo que eu falei, eu não gosto de ficar lamentando quem não vai poder participar do jogo. Infelizmente, aconteceu, nós temos que agora buscar as peças, as alternativas para a gente poder fazer da melhor forma possível, assim, entendeu? E é nesse pensamento que a gente vai tentar ver quais são as possibilidades. Como eu falei, depois de um jogo que eu acho que foi muito aquém daquilo que a gente poderia fazer e com algumas lesões, algumas não, com uma, né? Só o Zé. A gente foi buscar algumas alternativas e a gente achou que essa equipe poderia ser uma equipe bem interessante para isso, e acho que foi. Até determinado ponto funcionou muito bem.
Como eu falei, em determinado momento do segundo tempo, a gente acabou, e era natural, o Ituano indo para cima, a gente acabou baixando um pouco mais do que a gente está acostumado e sofremos, mas saímos ilesos aí, isso é o mais importante.